Saudações, rapaziada. Vamos voltar aqui a postar nossas aulinhas, né? Fiquei um tempo sem postar no YouTube. Mas vamos retornar aqui, vamos ver sobre o assunto de hoje, que seria a lei de Gauss, né? E campo elétrico. Sendo que para falar de um eu tenho que naturalmente falar do outro e vice-versa. Então, começando, antes da gente falar de lei de Gauss, vamos falar propriamente do campo elétrico, beleza? E via de regra, rapaziada, campo é a medida da existência de alguma coisa nos seus arredores, né? E o que eu quero dizer com existência? Vamos supor aqui, nesse caso, a gente tem a existência de uma carga positiva, né? Então, o fato dela existir vai gerar uma influência nos arredores dela, né? Essa existência, essa influência da existência dela que a gente chama de campo elétrico. Se eu tiver, por exemplo, uma massa, um cubinho aqui que representa uma massa, o fato dele existir aqui no espaço vai gerar uma influência ao redor dele. E a essa influência a gente dá o nome de campo gravitacional no caso de massa, campo elétrico no caso de carga, campo magnético no caso de polo magnético e assim por diante, beleza? Então, campo geralmente é a influência de uma existência ao redor do espaço, beleza? Então, agora, para a gente ver a definição vetorial do campo elétrico, né? Vamos supor aqui que a gente está partindo de uma carguinha positiva, que a gente vai falar que ela tem módulo Q, e a gente quer medir a influência desta carga num ponto P, né? Que está ali no meio do espaço, próximo dela, não necessariamente próximo, mas está ali compartilhando o mesmo espaço com ela, né? E aí vamos supor que a gente tem uma distância dada por esse vetor Rzinho entre a carga e o ponto P, beleza? A nossa formulinha de campo elétrico, lembrando que campo elétrico é assim como a força elétrica e gravitacional, a gravidade e assim por diante, são fórmulas que foram definidas empiricamente, né? Ou seja, a partir de experimentação, né? É dessa forma aqui, ó, constante dielétrica do vácuo que multiplica a carga, beleza? Sobre o módulo daquela distância ali, daquele vetor R ao quadrado, que multiplica o versor R, beleza? Lembrando que versor é o vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido, porém módulo unitário do vetor original, tá? Ou, uma outra forma da gente ver isso aqui, ó, em vez de usar o versor, que para alguns pode ser uma coisa complicada, é simplesmente multiplicar pelo vetor R em cima e dividir pelo cubo do módulo do vetor R ali embaixo, beleza? Então, essa aqui que é a medida do campo elétrico, lembrando que é uma fórmula empírica, tá bom? E leva em conta a característica do meio que está aqui dentro dessa constante K, que é a constante dielétrica do vácuo, leva em conta a carga, né, a própria medida da magnitude daquela existência ali, e a distância até o ponto que a gente está querendo analisar, com os vetores R ali, beleza? E aí nós temos dois tipos de campo, pessoal. Nós temos o campo gerado por uma carga positiva, que nós vamos chamar de campo de afastamento, né? Vide que o campo gerado por essa carga aqui, ele tende a se afastar. Então, neste ponto P, ó, a gente calculou o nosso campo, né? Ele vai ser dado por essa formulinha aqui. Deixa eu até chegar lá um pouquinho pro lado para a gente ter espaço. E aí, usando a definição de baixo, rapaziada, a gente vai descobrir que esse campo é de afastamento. Então, ó, neste ponto P, o campo elétrico é um vetor assim, ó. Beleza? É este vetorzinho aí, cujo módulo, ou cuja fórmula é essa aqui ao lado, beleza? E por sua vez, né, diferentemente da carga positiva, a carga negativa faz campo de aproximação, beleza? Em nível superior, alguns chamam de aparecedouro e esse aqui de sumidouro, né, só para título de curiosidade. E aí a gente pode sim superpor os efeitos, por exemplo, se a gente tiver uma carga positiva e uma negativa compartilhando o mesmo espaço, né, a mesma existência, se a gente for considerar um ponto P aqui genérico, traçar os nossos vetores raio até aquele ponto P a partir de cada uma das cargas, né, a gente vai conseguir traçar dois campos elétricos diferentes. O oriundo da carga positiva, que eu vou chamar esse aqui de mais, e o oriundo da carga negativa, que no caso é campo de aproximação, eu vou chamar de menos, beleza? E para aquele ponto P, rapaziada, não é que vão atuar dois campos diferentes, é que eles vão se somar, né? Então, lembrando daquelas regrinhas lá do paralelogramo, soma de vetores, o campo resultante neste ponto P ocasionado por essas duas cargas é esse camaradinho aqui que eu vou até pintar de verde agora, beleza? É esse campinho verde, esse vetor verde aí, beleza? Ele que vai ser o vetor campo resultante ocasionado pela influência dessas duas cargas naquele ponto P ali no espaço, beleza? Dando prosseguimento, se a gente fizer novamente essa análise da influência de duas, não precisa ser duas, mas pode ser de uma carga, e se a gente for contabilizar todos os pontinhos aqui, né? Se a gente for fazer um agregado de todos os pontinhos, como que se direciona o campo elétrico naqueles pontinhos ao redor do espaço, né? Eu vou ter as denominadas linhas de força, né? Que elas são basicamente um compilado, vamos dizer assim, né?
de como que a influência dessa carga positiva ou de um arranjo de cargas está influindo ali naquele determinado espaço, né? Então, por exemplo, uma única carga positiva ela vai fazer campo radial para fora, né? Então, as linhas de força do campo elétrico gerado por essa carga positiva são essas aqui, beleza? Lembrando, linhas de força, qual que é a definição de linha de força, rapaziada? Se eu tiver uma linha de força assim, ó, bem genérica, quer dizer que se eu pegar algum ponto nessa linha de força, o campo elétrico resultante naquele ponto é tangente à minha linha de força, beleza? Se eu pegar, aqui ficou um desenho meio feio, deixa eu fazer um desenho um pouco maiorzinho, vamos supor que a nossa linha de força é esse negócio aqui, bem esquisito, lembrando que linha de força tem direção, tá? Se a gente for pegar neste ponto aqui, quer dizer que neste ponto vermelhinho, o nosso campo elétrico está tangente àquela curva. Se a gente for pegar um ponto aqui agora, está tangente àquela curva. Se a gente for fazendo vários pontos, ó, a gente pode observar que esse campo elétrico está sempre tangenciando a curva, beleza? Então a definição de linha de força é justamente isso. É um compilado da resultante dos campos elétricos em vários pontos do espaço, tá? Quer dizer que nesse ponto aqui que não tem linha de força não tem nada? Claro que tem. Claro que tem, em todos os pontos existe, só que naquele ponto ali, para fins de simplificação de representação, não foi determinado neste ponto aqui, no espaço aqui no genérico, tá? Mas se a gente for analisar, vai ser uma coisa que intermediária, né? Por exemplo, ó, provavelmente tem uma linha de força assim, tá? Então, é uma coisa que é possível determinar. E aí, vamos já entrar brevemente na definição de fluxo, né? Para a gente entender o que a gente vai fazer logo em seguida com a lei de Gauss, né? Fluxo de uma quantidade, basicamente a gente está medindo o quanto de uma quantidade atravessa uma área em determinado intervalo de tempo, né? Então, por exemplo, se eu tiver, vamos imaginar uma torneira, rapaziada, vamos imaginar uma torneira. Se eu tiver uma torneira jogando água aqui na direção de um ralo, né, eu vou ter o fluxo de água que atravessa esse ralo, naturalmente, né? Só eu contabilizar aqui o quanto de água que passou e assim por diante. Então, o que a gente pode dizer já direto? Que se esse fluxo de água fosse uma setinha, essa setinha está atravessando a área, então naturalmente eu tenho um fluxo. Agora vamos imaginar uma situação hipotética aqui em que eu tenho um ralo, né? Eu tenho, perdão, uma torneira que ela joga água na horizontal, né? Ela joga água assim. E eu estou querendo calcular o fluxo dela em cima do mesmo ralo que está ali na horizontal. Poxa, tem alguma quantidade de água atravessando aqui? Não tem, né? Porque elas estão paralelas, né? Essa água está passando direto pelo ralo ali. Então, se a gente fosse analisar a setinha disso aqui, ó, seria uma direção assim. O que a gente já pode perceber de interessante aqui, rapaziada? Quer dizer que, para eu ter fluxo de uma quantidade em determinada área, eu preciso que aquela setinha que representa a movimentação da minha quantidade, seja quantidade de campo elétrico, quantidade de matéria, assim por diante, ela tem que cortar a minha área propriamente dita, né? Porque senão eu não tenho fluxo. Então, se a gente for ver aqui na definição de campo elétrico, rapaziada, vamos supor aqui que eu tenho este campo elétrico que está atravessando esta área aqui, né? Não vou entrar muito no mérito, mas existe sim a definição do vetor área, né, que está localizado no centro geométrico ali do meu corpo, né, apontando para fora da concavidade, no caso aqui é uma superfície plana, então não tem concavidade, e cujo o módulo deste vetor é igual, né, é equivalente, numericamente igual à área superficial daquela área que a gente está analisando, né. Então é basicamente um vetor assim, beleza? Se a gente chamar essa setinha azul aqui de vetor campo elétrico, a gente pode ver que ele está atravessando. Então, sim, existe um fluxo de campo elétrico, beleza? Esse fluxo a gente calcula da seguinte forma, rapaziada. Fluxo de campo elétrico, vetorialmente falando, de fluxo, né? Fazendo a definição vetorial de cálculo, é o seguinte, é o vetor campo elétrico escalar o vetor de área, né? Isso aqui para uma definição mais pontual, em que a gente está pegando essa área e diminuindo ela até uma areazinha bem pequenininha, tá? Então aqui a gente tem a definição de um defluxo, beleza? Se a gente fosse trazer um pouco para o macroscópico, poxa, vamos tirar aquele Dzinho e vamos simplesmente deixar dessa forma, tá? Então, essa equaçãozinha aqui, ela carrega uma informação muito importante, que se a gente for calcular o módulo dela, seria basicamente o módulo do vetor campo elétrico, que multiplica o módulo do vetor área, sendo que o módulo do vetor área é simplesmente a área superficial aqui, da superfície que está sendo atravessada pelo campo elétrico, e o módulo do campo elétrico é simplesmente o módulo do campo elétrico, né? Já, como o próprio nome já disse. Porém, tem uma coisa aqui bem interessante que está sendo omitida, rapaziada. Que na definição de produto escalar, isso aqui é um produto escalar, vetorialmente falando, é o cosseno. Cosseno, na verdade, do ângulo entre os vetores área, perdão, entre o vetor campo elétrico
e o vetor área. Então a gente vai pegar esses dois vetores aqui, se eles forem angulados entre si, vamos supor aqui, ó, que é um vetor campo elétrico assim, tortinho, em que existe um ângulo θ aqui entre o vetor área e o vetor campo elétrico, né? Quer dizer que este carinha aqui, ó, o cosseno do ângulo entre o vetor campo elétrico e área, vai ser um cosseno de θ. E o que isso carrega de interessante, rapaziada? Lembra dessa jogadinha aqui que a gente fez? Da água passando direto pelo ralo e passando paralelamente ao ralo? Este cosseno, ele anula toda a parcela que está passando paralelamente ao ralo, beleza? Ela só considera a parcela que está sendo perpendicular ao ralo, beleza? Porque se a gente for analisar aquele vetor campo elétrico, vamos fazer de roxo agora. Se eu for pegar o campo elétrico cosseno, é um vetor assim, mais ou menos, beleza? Que é perpendicular à área, então eu vou chamar esse carinha aqui, ó, de campo elétrico perpendicular. Se eu vou pegar o campo elétrico seno de θ, é o quê? É um vetor completamente paralelo ali à minha área que está sendo atravessada, então eu vou chamar de campo elétrico paralelo, sendo que este carinha aqui, ele não faz fluxo nenhum. Então, quando a gente multiplica pelo cosseno entre o ângulo dos dois caras, a gente está pegando só este carinha aqui, né? Que é o campo elétrico que efetivamente faz fluxo, né? Então, lembrando, fluxo de campo elétrico é mensurado aqui dessa forma, beleza? Então, com essa definição em mãos aí, a gente já pode partir para o próximo slide, que é a lei de Gauss propriamente dita, né? Que ela faz uma junção entre essa parte vetorial, que seria do fluxo, né? Diz que o fluxo ele pode ser calculado como como campo elétrico escalar o vetor área, né? Também pode ser calculado, de acordo com a lei de Gauss, pelo somatório das cargas internas sobre ε0, que é a permissividade elétrica do vácuo, tá? Diferentemente da constante dielétrica, essa aqui é a permissividade, beleza? Calculado da seguinte forma, rapaziada. ε0 é igual a 1 sobre 4K π, beleza? Sendo o K a constante elétrica do vácuo. O que a gente está mais acostumado a ver é K igual a 1 sobre 4π ε0. Só passar para o lado, passar para o outro e a gente consegue descobrir qual que é o valor desse carinha aí, né? Se ele não for dado logo de cara numa questão, tá? Sendo que este somatório aqui de carga interna, rapaziada, a gente vai precisar passar por uma definição interessante agora, que seria a definição de superfície gaussiana, tá? Então vamos supor aqui que eu tenho uma carguinha positiva aqui ocupando lugar no espaço, e eu quero calcular, por exemplo, o campo elétrico gerado neste pontinho P aqui, que está distante de R, melhor, vamos mudar a letra, está distante de D daquela carguinha, beleza? O que vai acontecer, rapaziada? Se essa carguinha aqui ela tiver módulo Q, né, a gente vai, para fazer o uso da lei de Gauss, né, propriamente dita, a gente tem que traçar uma superfície gaussiana. Essa superfície gaussiana que é o pulo do gato, rapaziada. Ela é uma superfície que tem que obrigatoriamente passar pelo ponto que você está analisando, porque qual que é a jogada? Quando eu uso a superfície gaussiana, né, a definição mais formal de campo elétrico tem a ver com integral de linha através de uma superfície, assim por diante, né, mas não é o intuito trazer isso para cá. Mas eu estou definindo uma superfície ao longo de qual eu estou fazendo várias somazinhas daquele campo elétrico escalar o vetor de área, né? Então eu estou pegando vários pontinhos ao longo de uma superfície e somando para calcular o fluxo total. E essa superfície gaussiana ela tem que ser escolhida de uma forma muito esperta, de modo que em cima de todos esses pontos o campo elétrico tenha o mesmo módulo. Ou seja, se eu pegar um ponto aqui, ó, ele vai ter o mesmo módulo do campo elétrico aqui, que vai ter o mesmo módulo do campo elétrico aqui, que vai ter o mesmo módulo do campo elétrico aqui em cima do ponto P. É diferente de eu, por exemplo, pegar aqui minha carguinha positiva e traçar uma superfície gaussiana sendo um quadrado, sendo um cubo, né? Porque, poxa, obviamente o campo elétrico gerado no centro dessa face lateral é diferente do campo elétrico gerado no vértice, né? Por quê? Porque tem distâncias diferentes entre esses dois pontos, né? Lembrando da nossa fórmula do campo elétrico, que é ditada da seguinte forma, rapaziada. K, que multiplica Q, sobre o módulo do vetor R ao quadrado, que multiplica o versor R, né? Se essa distância aqui é diferente entre dois pontos, já não basta, já não funciona. Então a minha superfície gaussiana ela tem que considerar o campo elétrico constante ao longo de toda a superfície, para eu poder aplicar corretamente a lei de Gauss. Beleza? Então o que acontece de interessante aqui, rapaziada? É interessante que vocês saibam o tipo de simetria que está ocorrendo na figura, né? Neste caso aqui de uma carga, é óbvio que o tipo de simetria é a simetria esférica.
Mas podem ter casos, por exemplo, que a gente vai ver nos próximos vídeos, de simetria cilíndrica, simetria polar, diferentes simetrias, beleza? Então, vamos voltar aqui para o exemplo, né? Eu já peguei aqui minha carguinha, já tracei minha superfície gaussiana, que é essa esfera aqui ao redor da carguinha, ao longo de qual? Da superfície dessa esfera, o campo elétrico tem o mesmo módulo em todo e qualquer ponto que compõe essa esfera, beleza? E agora, para eu calcular isso aqui, ó, vou fazer o uso da lei de Gauss, beleza? A lei de Gauss diz o seguinte, ó, que campo elétrico que multiplica a área, né, já vamos usar em módulo aqui, beleza? Já vamos usar em módulo. Campo elétrico que multiplica a área é igual ao somatório das cargas internas à superfície gaussiana sobre a permissividade elétrica do vácuo. Essa área, rapaziada, dado que a gente traçou a superfície gaussiana, é a área da superfície gaussiana, beleza? No nosso caso desse exemplo aí, rapaziada, é uma esfera de raio D. Qual que é a área de uma esfera? 4π, que multiplica o raio ao quadrado, só que no caso é D ao quadrado. Então essa aqui que vai ser a área que a gente vai usar na lei de Gauss, tá? Então, já aplicando aqui o nosso resultado, 4π D ao quadrado, sendo essa área aqui, beleza? Isso tem que ser igual ao somatório das cargas internas da superfície gaussiana, ou seja, todas as cargas que estão dentro dessa superfície. Vou pegar o módulo de todas elas, vou somar e vou falar que é esse somatório aqui. Só que só tem uma carga aqui, né? Dado que é um exemplo mais simples, então o somatório das cargas internas da superfície gaussiana é simplesmente Qzinho, que foi o módulo da carga ali que eu defini para fins de exemplo. Isso aqui sobre a permissividade elétrica do vácuo. Então, poxa, para eu descobrir o módulo deste campo elétrico, é só passar esse bagulhinho aqui dividindo. E olha que interessante, ó, o resultado que a gente vai chegar. Campo elétrico é igual a Qzinho sobre 4π epsilon 0 d ao quadrado. Mas, minha gente, lembram que K é igual a 1 sobre 4π epsilon 0? Lembram disso? Olha quem aparece aqui, rapaziada. 1 sobre 4π epsilon 0. Então essa formulinha vira Kq sobre d ao quadrado. Caramba, isso não é exatamente a mesma definição do campo elétrico para uma partícula? Então, sim, rapaziada, a lei de Gauss, ela é muito forte, só que ela tem que ser usada em casos mais complexos, porque se for para usar num caso simples assim, de uma única carga, vale mais a pena a gente partir para a definição de campo elétrico, em vez de precisar fazer essa novela inteira para chegar no resultado que é simples e vem direto da aplicação da fórmula do campo elétrico para uma partícula, tá? Então, sim, a lei de Gauss ela sempre vai dar o resultado, lembrando daquelas condicionantes. O meu campo elétrico tem que ser simétrico ali ao longo da superfície gaussiana, ou seja, ele tem que ter o mesmo módulo em todos os pontos da minha superfície gaussiana que eu escolhi espertamente ali, naquele problema, beleza? E eu vou aplicar aqui a minha lei de Gauss, que diz que o fluxo do campo elétrico ao redor da superfície gaussiana, beleza? Aqui eu vou até botar um Gauss ao redor da área gaussiana, né? Tem que ser igual ao somatório das cargas internas da superfície gaussiana, vou botar um Gauss aqui de novo, lembrando que é dentro da superfície gaussiana, sobre a permissividade elétrica do vácuo, tá bom? E aí, continuando, a gente tem aqui uns exemplos aqui bem interessantes para a gente dar uma olhada super breve, né? Que, por exemplo, se a gente for pegar essa carga positiva aqui, vamos fazer o exemplo do meio, ó. Ela está fazendo um campo elétrico assim, né? Nessa região. Mas, não só isso, porque ela faz campo elétrico com simetria esférica. Então ela está fazendo assim, está fazendo assim, está fazendo assim, está fazendo assim. Beleza? Então o fluxo do vetor campo elétrico para essa superfície aqui, ó, seria muito esquisito de calcular, né? Ele é diferente de zero. O fluxo de campo elétrico é diferente de zero, obviamente. Beleza? É um pouco complexo de calcular nesse caso particular aqui, mas dá para calcular. Beleza? Se a gente for usar esse exemplo aqui, esse terceiro exemplo, é aquele mesmo esquema que eu falei para vocês. Não é uma situação simétrica em que eu tenho ao longo de toda a superfície ao longo de toda a minha superfície gaussiana, campos elétricos de módulos iguais. Não tem módulos iguais, porque eu tenho diferentes vetores de distância, diferentes módulos dos vetores de distância até a minha carga. Então, nesse terceiro caso aqui também vai ser super difícil calcular o meu fluxo de campo elétrico e, por consequência, o meu campo elétrico resultante numa figura dessa, que não é uma figura simétrica, beleza? Então, daí a importância de vocês terem na cabeça uma boa estratégia para traçar a superfície gaussiana, beleza? Tem que ser uma superfície gaussiana esperta, que traduza, que consiga captar a simetria ali do problema. E aqui um último dado interessante, rapaziada, né? Se eu tenho um objeto aqui tridimensional, eu vou calcular o fluxo do campo elétrico gerado por uma carga externa a ele,
Olha que interessante, se a gente for usar a lei de Gauss aqui, ó, pô, finge que isso aqui é uma superfície gaussiana, então beleza, vamos lá. Fluxo do campo elétrico é igual ao somatório das cargas internas sobre ε0. Caramba, se isso aqui é a nossa superfície gaussiana, qual que é a carga interna ali? É zero, gente. Então, o fluxo do campo elétrico naquela região, ao redor disso aqui, ocasionado por esta carga, é zero. E como é que eu posso ver isso aí visualmente, rapaziada? Vamos imaginar aqui as linhas de força geradas por essa carga aqui ao redor do meu sólido. Notem que essas linhas tanto entram no sólido quanto saem, né? Elas têm pontos de entrada e pontos de saída. Lembrando, se eu tenho um vetor entrando na minha superfície, né, no meu sólido, é uma coisa positiva. Se tem uma coisa saindo, é negativa. Então, tudo que entra aqui, ó, é igual a tudo que sai. Então, naturalmente, meu fluxo é zero. Então, se eu tenho cargas externas a algum objeto, em relação a algum objeto tridimensional, o fluxo gerado por essa carga aqui lá dentro vai ser zero. Beleza? É um resultado bem interessante, bem forte, porque tudo que entra é igual a tudo que sai. Beleza? E aqui um último exemplo, que é uma questão até interessante, que já cai em vestibular, né? Não era para ser a figura de um cubo exatamente, vamos imaginar isso aqui, ó. Sim, era para ser um cubo, mas era para ser as faces lá de trás. Deixa eu marcar. Era para ser essas faces aqui, ó. Essa e essa aqui de baixo, ó. Então o que a questão pedia? Calcule o fluxo do campo elétrico. Deixa eu até nomear, acho que fica mais fácil se eu nomear aqui as faces. E, F, G, H. A questão ela pedia para a gente calcular o fluxo do campo elétrico nas faces A, B, C, D, mais B, C, G, F, mais C, G, H, D. Ou seja, essa face aqui de trás, essa face aqui lateral e essa face aqui de baixo, beleza? Só que olha que interessante, não tem simetria, né? Porque não é simetria esférica para uma única carga aqui no espaço, beleza? E digo mais, rapaziada, essa carga aqui ela estava infinitamente próxima aqui desse vértice, então é um negócio muito difícil de calcular. O que a gente pode fazer? A gente pode forçar a nossa própria simetria. Como assim? Vamos construir um cubo aqui do lado. Construímos um cubo aqui do lado, construímos um cubo aqui para frente. Olha que interessante, essa questão é bem bonita, rapaziada. Construímos um cubo aqui para frente, fechamos esse cubo aqui do lado também. Então a gente já fez meio que um quadrado. Se a gente fizer o seguinte, ó, a figura é um pouco complexa de desenhar. Mas se a gente continuar fazendo essa figura aqui, ó, olha o que vai acontecer de interessante. Eu fiz meio que um quadradão, né? Eu tenho aqui meu quadradão. A minha carga está exatamente aqui no meio, né? E eu meio que peguei esse quadradão composto de 8 quadradinhos, né? São 8 quadradinhos, beleza? São 8 quadradinhos ali que compõem esse negócio. E eu quero calcular o fluxo do campo elétrico gerado apenas em um desses 8 quadradinhos, né? Aquele quadradinho ali de trás. Então, qual que é a ideia, rapaziada? A ideia dessa questão é a gente sair dessa simetria cúbica e usar uma simetria esférica, né? E usar também a razão proporção da questão. Por quê? Porque o fluxo que atravessa esse cubo aqui da ponta, esse cubo aqui da ponta, todas as pontinhas, né? Esse, todos os fluxos, né? Nesses cubos são iguais. Por causa da simetria da figura, embora não seja simetria esférica, é uma simetria proporcional. Então, o fluxo que atravessa toda essa região aqui, ó, né, é igual ao fluxo que atravessa uma região esférica, beleza? Então, se eu calculasse o fluxo através de uma esfera aqui que fica ao redor dessa figura, né, o fluxo ele vai ser o quê? Vai ser dado como somatória das cargas internas sobre ε0, beleza? Só que, poxa, eu não estou calculando para uma esfera, eu estou calculando para 8 cubos que compõem a figura. Sendo que eu quero calcular para um cubo, né? Então, se isso aqui equivale para 8 cubos, como eu quero calcular para um cubo, é só dividir esse fluxo aqui total por 8. Então, a questão ela trabalhava muito essa necessidade do aluno ter essa visualização. É uma questão difícil, não é uma ideia natural, o camarada ele completar o cubo, é uma ideia um tanto quanto artificial, mas é um uso muito elegante da lei de Gauss, em que a gente força a nossa simetria para conseguir chegar no resultado interessante usando ali os conceitos, né? De que o fluxo também pode ser descrito como somatória das cargas internas sobre ε0. Então, rapaziada, vamos ficando por aqui. Depois vocês assistam aí os próximos vídeos que vão dar continuidade ali dessa nossa aulinha de lei de Gauss. Valeu!